Olá. Ok. Estamos ao vivo? É isso? Isso. Na página do Ibraspal. Podemos começar, então? Espera aí, deixa eu fazer a... Conexão com jornalistas livres. Isso. Em poucos minutos iniciaremos. كويس. سامعهم الدكتور؟ سامعهم الدكتور؟ Só um segundo mais. Pode... Pode começar, Juliana. Podemos, então? Sim. Então é isso. Olá para todos, boa tarde. Eu sou Juliana Medeiros. Nós estamos aqui hoje para realizar esse episódio especial do Boletim Palestina. Especial porque nós temos feito a cada 2 semanas, geralmente na sexta-feira, mas dessa vez a gente antecipou um dos temas em razão de uma série de novas ocorrências na região e também de um convidado especial, né? Que hoje nós temos aqui conosco, que vai falar sobre a questão da resistência à Palestina. Então, o nosso convidado é o Dr. Khalil Al-Hayya, que é deputado do Conselho Legislativo Palestino e membro do Biro Político do principal movimento de resistência hoje na região, que é o Hamas. Obrigada, Dr. Khalil, por estar conosco aqui hoje. Lembrando que esses encontros são uma parceria dos Jornalistas Livres com o Ibraspal, com o Instituto Brasil-Palestina, e hoje, além do Sahid Marcos Tenório, que participa com a gente, representando o Ibraspal, nós temos também outro participante, digamos, nessa bancada, que é o José Reinaldo Carvalho, editor internacional do 247, do Portal da Resistência, que também vai elaborar perguntas ao doutor Khalil. Então, obrigada aos dois aí pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, nossa audiência de sempre aqui do Jornalistas Livres, que, como das outras vezes, pode enviar suas perguntas aí no chat e a gente vai tentar responder a todos na medida do possível. Lembrando que a gente está transmitindo tanto nas páginas do Ibraspal quanto dos Jornalistas Livres. E lembrando também a nossa audiência que nós vamos ter um pequeno delay em razão da necessidade de tradução simultânea. Então, o doutor Khalil está tendo a todo momento esse retorno da tradução e, ao mesmo tempo, quando ele for falar conosco, vocês vão ouvir o som, a voz do tradutor falando em português, o Ali Masdoub, né, que vai estar fazendo aí a tradução. Obrigada, Ali, também, por participar aqui com a gente. Convido agora, portanto, para fazer a sua saudação inicial e iniciar a nossa primeira rodada de perguntas, o historiador Sahid Marcos Tenório, que é vice-presidente do Ibraspal, historiador e autor do livro Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência. Sahid. Boa tarde a todos os ouvintes, as pessoas que têm nos acompanhado semanalmente. Boa tarde, Dr. Khalil Al-Hayya. Seja bem-vindo a essa transmissão ao vivo do Instituto Brasil-Palestino dos Jornalistas Livres. É uma satisfação tê-lo conosco aqui. Uma primeira questão que eu queria colocar, saudando a Juliana e o nosso querido companheiro Zé Reinaldo, é que qualquer um de nós aqui no Ocidente fizer uma busca sobre a palavra Hamas, receberá uma infinidade de links
dando conta de supostas ações terroristas, ataques com mísseis caseiros, né, disparados contra Israel, né, homens-bomba, mulher-bomba, pipas e balões incendiários, né, crianças servindo de escudo humano, uma série de outras fantasias e mentiras disseminadas principalmente por fontes israelenses, né, e organizações judaicas espalhadas pelo mundo afora, que são os principais apoiadores da ocupação sionista, né. Mas a gente sabe que, em 2017, o Hamas aprovou um novo programa onde se declara como Movimento Nacional Palestino Islâmico de Libertação e Resistência, cujo objetivo é libertar a Palestina e confrontar o projeto sionista na ocupação do território palestino, né? Diz também que a Palestina é um território que estende do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo como uma unidade territorial integral. Eu pergunto ao Dr. Halil, do ponto de vista dos objetivos estratégicos do Hamas, qual deve ser o território do futuro Estado palestino soberano e independente, né? E uma segunda questão é se Israel tem mesmo o direito de existir nos territórios ocupados. Em primeiro lugar, o nosso cumprimento e saudação para os nossos companheiros e camaradas e todas as pessoas que apoiam a causa da Palestina no Brasil, na América Latina. E a todos os amigos que estão hoje nos ouvindo, nos acompanhando de todas as partes do mundo. E nossos agradecimentos especiais para todos aqueles que defendem a nossa causa e nos apoiam em nossa luta para que nós tenhamos a nossa soberania e a nossa independência e a nossa pátria, se Deus quiser, Palestina. Os nossos cumprimentos para a Juliana e para o Marcos Tenório, para o José Reinaldo e todas as pessoas que estão hoje e irão nos acompanhar de uma forma direta ou indireta. Agradecemos e nossa saudação a todos. Sobre a questão da Palestina ou da questão do Hamas, a sua existência, 70 anos antes, a Palestina ela sempre existiu e ela era um território totalmente independente e soberano do povo palestino. E hoje nós fomos expulsos das nossas terras. Hoje nós temos mais que 11 milhões de palestinos em todas as partes do mundo, expulsos de suas terras, sofrendo até os tempos de hoje. Então, há 70 anos atrás, o povo palestino tinha a sua terra, a sua independência, só que devido à questão da invasão dos opressores e daquelas pessoas que vieram em nome do judaísmo, e eles têm história sobre aquelas terras, e aí eles simplesmente expulsaram os palestinos e ocuparam aquelas terras. E desde então, nós estamos combatendo e resistindo para acabar com essa ocupação,
e para que tenhamos a nossa independência, e também para o retorno da diáspora dos palestinos para as suas terras natais, sua terra natal. Só que com a injustiça cometida, essa injustiça que hoje o mundo está apoiando Israel, e nós estamos sendo injustiçados, e é por isso que nós estamos batendo as portas das pessoas que amam a paz e que amam a justiça, para que a gente pudesse ter de volta o que é nosso. E nós, como palestinos, diante de tudo isso, aceitamos com as condições, com um programa comum, com todas as frentes palestinas, sejam de direita ou de esquerda, ou religiosas, e que nós podemos aceitar um território palestino conforme o Acordo de 67 e o retorno de todos os palestinos que foram expulsos 70 anos atrás, para eles retornarem à Palestina. E deixamos para a história, que a história registra tudo aquilo que eles estão cometendo e fazendo. Essa é a visão que nós combinamos e acordamos, e estamos de comum acordo para ela. Nós, no Hamas, nós não reconhecemos a opressão e a ocupação israelense, porque nós consideramos que é uma injustiça do qual nos expulsou de nossas terras, e nós temos o direito de ter de volta nossas terras. Nós desejamos o retorno para essa terra, sem derramamento de uma gota de sangue, e sem prejudicar absolutamente ninguém. E se nosso desejo que o mundo nos apoiasse, nos ajudasse, para que nós voltássemos para nossas terras, para que acabe essa ocupação sionista israelense sobre as terras da Palestina. تفضل دكتور خليك خذ راحتك عم ترجم أنا مباشرة. Por isso que hoje nós, até o presente momento, na questão do acordo entre os palestinos, sem o reconhecimento do Estado israelense, o Estado injusto, só que esse Estado está praticando as maiores injustiças, e nós não temos nem como imaginar. E eles também, além da injustiça feita e a ocupação das ocupações que foram feitas durante todos esses anos, estão querendo anexar também. Estão querendo anexar a Cisjordânia, querem expulsar os palestinos de Jerusalém, e hoje estão querendo expulsar também a gente da mesquita do Aqsa, e levar as terras e expulsar os seus povos, que as pessoas hoje vivem e sobrevivem sobre elas. Então, por isso que hoje esse Estado opressor está praticando as injustiças. E é isso que o mundo hoje está dizendo, que é do direito adquirido dos palestinos a eles terem o seu território conforme o Acordo de 67. Até isso, hoje, estamos perdendo a esperança de isso acontecer. E quando Netanyahu hoje está anunciando o novo projeto dele de anexar Cisjordânia e Jerusalém, não vai sobrar absolutamente mais nada da terra da Palestina. Por isso que o povo do Palestino e nós, do Hamas, hoje, estamos determinados para utilizar todos os meios para enfrentar essa ocupação, para expulsá-los de nossas terras. Essa é a questão hoje mais real, porque essa é a forma de defesa que todos os povos que foram ocupados por nações estrangeiras foram feitas as mesmas formas de defesa. E o Brasil, por sua vez, foi também ocupado. E aí depois simplesmente foi livre de sua ocupação. E nós também almejamos e desejamos chegar a essa liberdade que os povos na terra obtiveram
e para ter a nossa honra e nossa dignidade preservada e zelada e parar de ter o sofrimento dos palestinos e também ficarem felizes todos aqueles que apoiam a causa da Palestina e o povo palestino e ao redor do mundo ficarem felizes pela nossa felicidade de nós termos a nossa terra, a nossa pátria proclamada, livre e soberana. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Sim, bom, muito obrigada, doutor Khalil. Eu acho que agora a gente passa a palavra para o José Reinaldo Carvalho, editor do 247, do Portal da Resistência, que também está aqui conosco. Ele é o próximo a fazer a pergunta para a gente. Boa tarde, muitíssimo obrigado. Primeiramente, eu gostaria de saudar o doutor Halil Al-Hayya, representante do Movimento Nacional Palestino de Resistência, Hamas, membro do seu Bureau Político e deputado nacional. Bem-vindo, e a nossa palavra inicial de solidariedade com a luta de libertação nacional do povo palestino. E muitíssimo obrigado pelas suas primeiras palavras, que foram muito esclarecedoras. Quero saudar o companheiro Said Marcos Tenório, diretor do Ibraspal, secretário-geral, escritor e um especialista no tema palestino aqui em nosso país. A companheira Juliana Medeiros, em nome dela, todo o público do Jornalistas Livres, que é um canal muitíssimo importante para a difusão do pensamento progressista em nosso país e de toda a solidariedade internacionalista com as lutas dos povos contra a opressão imperialista, sionista e de toda a natureza que existe no mundo de hoje. Na sequência das informações e das opiniões apresentadas pelo Dr. Halil, inicialmente, eu gostaria de perguntar se, no quadro desta luta pela libertação do povo palestino, no quadro da luta pela constituição do Estado Nacional Palestino livre e soberano, qual é o papel e qual é a possibilidade de haver uma unidade das forças políticas e sociais que atuam na Palestina, tanto na faixa de Gaza, como na Cisjordânia, como em Jerusalém. Esta unidade é possível, esta unidade está sendo buscada pelas forças políticas responsáveis na luta pela libertação do povo palestino? Os nossos cumprimentos a vocês, do povo palestino, da Palestina. Nós saudamos e vos saudamos novamente. Nós, no Hamas, e acreditamos com convicção plena que o trabalho com todas as frentes e todos os partidos e todas as entidades e instituições palestinas é o nosso princípio de base, que através dele é o início para a busca, de fato, de nossos sonhos
e nossos projetos. E nós acreditamos que o trabalho na união dessas frentes, com todos os partidos e frentes que fazem parte em todas as partes do mundo, que apoiam e acreditam em nosso direito palestino, nós estamos abertos para o diálogo e para a conversa, que essa conversa e essa comunicação e essa relação é uma relação humanitária do qual o povo palestino hoje está necessitando para ter a sua soberania, a sua independência. E nós agradecemos todos aqueles que nos apoiam. E o trabalho de aliança com todas essas frentes, não somente sobre a terra da Palestina, mas sim com todas as frentes que apoiam a causa da Palestina no mundo, vai nos ajudar a chegar a concretizar o nosso sonho. Porque os inimigos não deixaram para nós outras opções, a não ser nos unir, para que a gente pudesse se unir e marchar todos juntos para enfrentar essa opressão. Porque tudo aquilo que vem de encontro para a união das forças para combater essa opressão e esse país, esse governo que está hoje prejudicando o povo palestino, nós estamos a favor dele. Por isso que, meu camarada, cada palestino sobre a face da terra e cada uma pessoa que apoia a causa da Palestina está em busca para buscar o direito do povo palestino, através de seu modo e conforme a sua capacidade e suas limitações, independentemente da maneira que ele está em busca para buscar a soberania do povo palestino, porque o palestino não esqueceu da sua causa. E todos os palestinos estão em busca para a concretizar, de fato, a nossa soberania. E nós, aqui, dentro da Palestina, estamos nos empenhando de todos os modos e todos os meios, dentro das nossas limitações, para combater essa opressão. E nós estamos combatendo eles politicamente, socialmente, economicamente e militarmente, porque nós estamos também os denunciando sobre os crimes de guerra que eles cometeram contra o povo da Palestina. Porque essas acusações, ou essas denúncias contra Israel, de que eles cometeram de crimes contra o povo palestino, vai nos ajudar a limitá-los. E cada vez que a gente puder juntos caminhar, nós vamos chegar até o fim, porque sempre haverá um fim para tudo na vida. E nós somos um povo vivo que acredita com seu direito. Por mais que nós oferecemos de sacrifício, de sangue, de dinheiro e de vidas, tudo isso não vai nos enfraquecer e fragilizar e não vai fazer com que nós deixamos de resistir e ir em diante durante o que é nosso de direito absoluto. Porque a nossa causa é uma causa justa. Porque essa causa, por ser uma causa justa, ela nos motiva para nós caminharmos sempre em diante, porque a nossa terra merece, o nosso povo merece nos sacrificar e nos empenhar diante deles, porque nós estamos conscientes e convictos que nós vamos chegar, se Deus quiser. Porque com o apoio de todas as pessoas livres como vocês hoje, ao redor do mundo, nós vamos chegar. Sabemos que os nossos inimigos aumentam todos os dias, e aqueles que também fazem acordo com o nosso inimigo também vão aumentar. Só que isso, pelo contrário, vai nos motivar para que a gente vai ir em diante a nossa luta, porque assim nós fomos criados e educados, e assim nós educamos os nossos filhos para eles continuarem marchando na nossa trilha e no nosso caminho em busca da realização do nosso Estado soberano. Muito obrigado. Mais alguma coisa, José Ronaldo? نشوف السؤال التالي اللي بعده إن شاء الله. No momento, eu agradeço muitíssimo a resposta do Dr. Khalid e no transcurso da nossa atividade, da nossa conversação,
Eu teria outras questões para apresentar, mas aguardo outros companheiros e até mesmo a companheira Juliana se manifestarem. Bom, obrigada, doutor Khalil, obrigada, Zé Reinaldo. Doutor Khalil, o Hamas aprovou um novo programa em 2017, né, onde ele se declara um movimento nacional palestino, islâmico, de libertação, de resistência, que a sua meta é libertar a Palestina e confrontar esse projeto sionista do Estado judeu. E o Hamas afirma também, no novo programa, que esse conflito existente na Palestina ocupada é contra o projeto sionista e não uma luta contra os judeus, mas contra os sionistas que ocupam a Palestina. Né? Então, eu gostaria de saber se existem negociações entre o Hamas e Israel, como é que acontece digamos, esse diálogo com a comunidade judaica que não é sionista, como se dá essa resistência de fato dentro desse escopo que está definido no novo programa do Hamas? Eu agradeço você por essa pergunta e eu o saúdo novamente. O problema é com os opressores e não com os programas que nós nos acordamos, porque Hamas apresentou um programa e um projeto com todas as frentes palestinas. Só que esse projeto tem, claro, dificuldades. E a maior dificuldade dele é o opressor, o invasor. Porque todos os palestinos, com todas as suas forças e todos os seus apoiadores, e todos aqueles sinceros que apoiam a nossa causa, com o nosso direito adquirido sobre a Palestina, aceitaram e desejaram as boas-vindas com o projeto de Hamas. Porque o que está atrasando o nosso projeto é o opressor e o invasor, porque ele não acredita em nosso direito. Então, nós em Hamas vimos que o nosso projeto de enfrentar na plenitude o opressor até chegarmos aos nossos direitos adquiridos, porque esse é o caminho mais curto para em busca desse resultado. Enquanto a questão dos opressores, não existe nenhum diálogo entre nós e eles. Não existe também nenhuma comunicação, porque nós no Hamas acreditamos que a relação com o inimigo é a relação de combate e enfrentamento para expulsá-los, porque não sobrou para o povo palestino a não ser essa linguagem ou essa metodologia de enfrentamento. Nós não temos absolutamente nada contra os judeus e contra a sua religião. Nosso problema é com aqueles que apoiam a ocupação. Por isso que nós, um judeu, em qualquer parte do mundo, não temos nada contra ele. Só que aquele judeu que apoia o movimento sionista e ocupa a nossa terra, ele passa a ser o nosso inimigo. Então nós temos como palestinos, ou como também relações pessoais de palestinos com judeus em outras partes do mundo. E também independentemente do seu vínculo ou da sua participação, questão política, porque nós não tratamos as pessoas conforme suas opiniões, os seus princípios, a sua religiosidade. Nós respeitamos todos, seja de direita, de esquerda, muçulmano, cristão, judeu, budista, espírita.
nós temos entre nós e o mundo todo uma relação humanitária, uma relação de humanismo. Nós estamos querendo combater aqueles que ocuparam nossa terra. Nós queremos combater aqueles que estão nos prejudicando. Por isso que nós não temos absolutamente nada contra qualquer um judeu em qualquer parte do mundo, enquanto esse judeu apoia a nossa causa e tem a sensibilidade de nos apoiar, de termos a nossa liberdade. E é por isso que aqui, sobre a terra da Palestina, porque aqui na Palestina, por exemplo, não temos nenhum tipo de problema com nossos irmãos cristãos. Os nossos irmãos cristãos, não temos absolutamente nada com eles. Então, nós também, por exemplo, nós somos Hamas, um partido islâmico, por exemplo, religioso, e nós temos relações boas com os comunistas palestinos. Nós temos relações boas com os cristãos, porque acreditamos no convívio pacífico entre as nações. E nós acreditamos que no caminho da libertação tem que haver a união das frentes palestinas para a busca do resultado. Temos muitas dificuldades, nós como povo palestino. Porque hoje, por exemplo, o Hamas é a frente que está combatendo os opressores, que, infelizmente, alguns países que ontem nos apoiavam como uma frente de combate aos israelenses estão nos deixando e nos isolando, e também estão nos deixando e estão querendo também até transformar nós como inimigos deles, porque nós estamos combatendo os israelenses. Nós não temos culpa nenhuma do que está acontecendo no mundo, porque nós não nos interferimos nos assuntos geopolíticos das regiões, e principalmente que ocorrem em outros países vizinhos. Só que eles simplesmente estão considerando o inimigo como aliado. E nós, infelizmente, temos o nosso inimigo declarado e é conhecido. E esse inimigo simplesmente vai continuar sendo nosso inimigo enquanto ele está ocupando nossas terras. Se os nossos apoiadores no passado obtiveram o nosso inimigo como aliado, não podemos simplesmente aceitar essa aliança. E a questão do combate armado contra Israel hoje é necessário. Nós desejamos não usar a arma como uma forma de combate, só que, infelizmente, Israel está fazendo mais do que isso. E nós oferecemos nossas famílias, nossos filhos, nosso sangue pela causa da Palestina, porque Hamas é uma parte da frente que combate Israel, porque hoje Hamas está na frente ou está na linha de combate frontal. Só que nós sabemos que tem muitos outros que nos apoiam. E nós estamos muito atentos, estamos buscando todo e qualquer apoio, e nós estamos tendo as nossas necessidades fazendo com que a gente fazendo a gente buscar os meios para combater, porque nós temos hoje o embargo econômico que foi condicionado sobre nós, para que a gente pudesse voltar atrás. Nós não vamos voltar atrás, nós vamos continuar. Nós jamais vamos voltar. Independentemente do embargo que está há mais de 15 anos sobre nós, embargo econômico, político, sanitário, para que Hamas voltasse atrás de seus projetos, Hamas jamais vai voltar atrás de seu projeto. E nós temos outros projetos e outros projetos de outras frentes palestinas, ou de outros projetos que estão querendo condicionar a gente sobre ele. Nós estamos cientes que eles vão deixar de existir, porque não são projetos claros. E principalmente hoje, quem está na frente do povo palestino como governo, quando chegaram no acordo de Oslo,
aonde chegou esse acordo de Oslo até hoje? Eles, pelo contrário, em vez de favorecer o povo palestino, favorecer o povo judeu, ao favorecer o israelense, o Estado sionista de Israel. E hoje, os acordos bilaterais que estão ocorrendo entre Israel e outros países na região estão vindo de acordo com o projeto dos sionistas e não de acordo com o projeto da Palestina. Então, a nossa crença, não existe possibilidade de diálogo com o inimigo, a não ser através do combate armado. E também o combate da revolução popular, para as pessoas irem diante esse Estado opressor. A oportunidade hoje é melhor do que antes, por duas condições. Primeiro, porque o inimigo provou para todo mundo que ele não acredita e não reconhece absolutamente nada do palestino, do seu povo. Então, esse inimigo deixou claro isso para todo mundo. E o segundo motivo, que há uma experiência ou uma de que nós fizemos vários acordos, e foram vários acordos com o Estado sionista de Israel, desde a existência deles até hoje, e eles até hoje nunca honraram com aquilo que foi acordado. Porque aquela terra que foi acordado sobre ela, uma terra de paz, entre 2 dias atrás, eles bombardearam a escola de crianças. Todos os dias eles nos bombardeiam. Eles querem nos matar. Eles querem acabar com a gente. Só que nós estamos determinados para que a gente, em diante, continuar a nossa luta. E por todas essas razões, o povo palestino hoje está vindo em torno do projeto de Hamas. E todas as frentes palestinas e partidos políticos, a grande maioria plena das forças da esquerda, dos partidos da esquerda, da direita, eles estão apoiando a nossa causa e o projeto de Hamas. E a nossa mão está estendida, Então, todos chegaram a essa conclusão que não há possibilidade mais de diálogo a não ser o combate armado. E hoje vocês estão ouvindo, hoje as declarações feitas, todos eles diante a mesma opinião e a mesma posição. Eu gostaria de deixar para todos aqueles que nos apoiam que nós vamos continuar na luta e enfrentamento desse Estado opressor, e nós vamos, se Deus quiser, com a permissão de Deus, vencer e chegar ao nosso resultado com o apoio de vocês também e apoio de todos aqueles que amam a paz e amam a justiça na terra. Vamos chegar ao nosso resultado. Ok, obrigada. Obrigada, Dr. Khalil. Sim, agora o próximo a conversar aí com a gente, fazer a pergunta ao Dr. Khalil é o Sahid Marcos Tenório, pelo Ibraspal. Obrigado, Juliana. Eu queria colocar aqui uma questão. Agora, em 2020, completa-se 6 anos desde aquela agressão criminosa de Israel contra a faixa de Gaza, né, que motivou o assassinato de mais de 1.200 pessoas e deixou mais de 11.000 feridos, além de uma destruição que deixou Gaza sem sua principal estrutura, né?
escolas, hospitais, mesquitas, áreas residenciais, ou seja, a agressão sionista ela não poupou as áreas civis, né? Eu queria perguntar ao doutor Halil, né, que consequências, depois desses 6 anos, ainda perduram em Gaza e que tipo de apoio a comunidade internacional tem oferecido para a solução do problema da infraestrutura de Gaza, já que o bloqueio de Israel contra Gaza é uma coisa que torna a faixa de Gaza uma prisão, a maior prisão a céu aberto do mundo, né? Recentemente, a Marcha do Retorno passou a reivindicar uma solução, já que a população não suporta mais tantos anos de ocupação, né? Na opinião do Dr. Halil e do Hamas, qual o papel da resistência palestina em unir o povo e as forças políticas palestinas para enfrentar essa ocupação que se dá de diversas maneiras, cada uma mais cruel do que a outra. Não só o cerco militar por terra, céu e mar, mas também restringindo a população de Gaza a direitos básicos como energia, água, gás, etc. Novamente, eu agradeço o nosso irmão Marcos Tenório para essa pergunta, porque é uma pergunta realmente... a ocupação israelense, 6 anos atrás, ele fez um bombardeio geral sobre a faixa de Gaza e, claro, ele tinha objetivos com esse bombardeio, porque o maior objetivo dele era oprimir o povo palestino e acabar com a resistência da Palestina. E eles simplesmente fizeram o cerco militar para as pessoas fugir, as pessoas sair de Gaza. E nessa guerra louca, e a minha casa especificamente foi bombardeada, a minha família toda foi bombardeada, meu filho também faleceu nesse dia, e a sua esposa também faleceu, e 2 filhos e uma filha, e se salvou desse míssil a minha esposa, que ela foi ferida, que ela está sofrendo até hoje.
e eu tenho somente um neto do meu filho mais velho. Essa é uma parte da guerra louca, ou da guerra suicida do povo israelense, do Estado israelense, e eu estou falando com vocês, e eu estou falando como um cidadão palestino que também perdeu com esse Estado opressor netos, sobrinhos, filhos e parentes, porque da minha família se foram 19 do bombardeio de Israel contra a minha família. Por isso, esse é o povo palestino. O governo, o Estado israelense, ele destruiu as casas, as árvores. Só que aquilo que eles tinham por objetivo de acabar com a resistência do povo palestino, ela não acabou. E ela não vai acabar. E eu posso falar abertamente para todos aqueles que amam o Hamas e amam a resistência, nós vamos continuar lutando. E o nosso povo, e a resistência do nosso povo, e a convicção do nosso povo, nós conseguimos realmente adquirir de volta aquilo que perdemos com as nossas próprias forças e as nossas próprias mãos. E onde que chegou o povo palestino, que não há possibilidade mais de arriscar, de fazer, de brincar com fazer guerra. Então, as pessoas estão convictas que o projeto do Hamas é o projeto da liberdade. Muito daquilo que foi destruído durante aquele bombardeio, nós agradecemos todos os países que ajudaram nós a reconstruir muitos daquela infraestrutura e daquelas residências. Hoje nós temos 25% mais ou menos que ainda não foi reconstruído, mas enquanto as indústrias, que era fonte de mão de obra para as pessoas, não foram construídas. Muitas indústrias, da mesma forma que foi destruída 6 anos atrás, continuam destruídas até hoje. E muitas pessoas deixaram de trabalhar. E as pessoas pararam de produzir. E o governo continua até hoje praticando a sua opressão. Todos os projetos e os propósitos que esse governo opressor colocou como meta para buscar, não está conseguindo alcançar. E se eles ultrapassarem os seus limites, nós vamos defender com tudo, até com as nossas próprias vidas. E nós, com as mais simples formas de armas que nós temos em nossas mãos, nós vamos continuar resistindo, porque nós somos determinados, porque a determinação ela é capaz de fazer o impossível. Israel continua fazendo o bloqueio circunmilitar. Nós conseguimos, através de alguns países ao redor do mundo, nos apoiar, e a nossa aliança com os países que nos apoiam, nós temos relações com o Egito, por exemplo, temos relação com Jordânia, temos relação com o Catar, temos relação com o Líbano, temos relação com a Rússia, temos relação com o Irã, temos relação com a Turquia, temos relação com Marrocos e temos relação com a África do Sul e todos aqueles países que aceitam a nossa relação. E nós temos também relações com muitos partidos em todas as partes do mundo que apoiam nossa causa, que nós respeitamos todos os países e todos os povos que nos apoiam e agradecemos e saudamos o povo brasileiro que apoia a nossa causa da Palestina. Nós apoiamos a posição do povo brasileiro e saudamos, em nome do povo palestino, ao povo brasileiro, a sua posição humanitária, aquela posição que nós sentimos, de fato, o apoio que temos pelo povo brasileiro. O inimigo ainda continua fazendo um embargo contra nós e nós estamos tentando para quebrar esse embargo e para acabar com esse bloqueio militar
feito contra nós. Mais ou menos de 1 ano a 2 anos atrás, até hoje. A questão de corona hoje, ela veio também, que veio invadir o mundo também, chegou até nós. E essa marcha do retorno, que também nós estamos de encontro com eles, porque o primeiro projeto da marcha do retorno, ela foi para combater a posição do Trump dos Estados Unidos. E essa marcha do retorno é simplesmente para frear o objetivo dos americanos com a questão da Palestina. Claro, nós hoje estamos sofrendo. Nós temos milhares de pessoas desempregadas. Nós temos milhares de pobres necessitados, famílias que não chegam nem $50, menos de $50 ou $100 por mês. Tem mais que 5, 6 pessoas na casa e vivem com menos de $100 por mês. Como essas famílias vivem até hoje? Porque essas famílias estão sobrevivendo e nós estamos tentando ajudá-las das nossas maneiras. Nos foi dado ajuda humanitária do Egito, do Catar, de outros países também. Só que esse também apoio está, cada dia que passa, diminuindo cada vez mais. E os Estados Unidos, que é o maior responsável com isso, porque até a ONU, que ela ajudava, que ela foi constituída, a UNRWA, conhecida, né, para apoiar o povo palestino, ela está cortando os seus orçamentos por ela apoiar o povo palestino. Então, os Estados Unidos têm a maior culpa com isso. E nós gostaríamos de permanecer essa instituição internacional para continuar ajudando. E nós aclamamos para o mundo e para os governos do mundo para que eles tentam frear os americanos, que eles estão aplicando essa pressão sobre essa instituição internacional que apoia a causa palestina e o povo palestino. Então, com todo aquilo que eles fizeram no bombardeio de 6 anos atrás, nós estamos cientes que eles não conseguiram chegar aos seus objetivos. E essa marcha do retorno causou uma turbulência grande dentro das frentes israelenses e dos partidos israelenses, que eles têm uma turbulência e uma crise política interna hoje, porque eles hoje vivem uma crise real. E se hoje nós temos algum pedido, gostaríamos que chegasse a mensagem do povo palestino para a gente revelar a política americana e a política sionista israelense contra o povo palestino, porque hoje nós vivemos de fato a um céu aberto, nós estamos numa prisão de céu aberto e nós queremos entrar para a nossa terra, precisamos permissão, e se nós queremos ir para o Egito, também nós pedimos permissão para sair, e nós temos o direito, acredito eu, que viver como vivem os outros povos, livres, com a sua autodeterminação. E nós vamos continuar trabalhando para a quebra desse bloqueio e para a quebra dessa opressão. E se hoje nós temos algo a desejar, nós gostaríamos, através desses meios de comunicação, através desse nosso encontro, propaguem sobre as nossas dificuldades, propaguem sobre a opressão que estamos sofrendo, propaguem sobre tudo aquilo que Israel tenha feito contra o povo palestino. E nós estamos resistindo com aquilo que nós temos. Gaza está sofrendo, Gaza está passando por inúmeras dificuldades econômicas e também Gaza está passando dificuldades também na questão da agricultura e da agropecuária, porque nós temos capacidade para plantar, só que nós não temos como exportar a nossa agricultura.
Nós temos capacidade para produzir, mas eles estão impedindo a entrada da matéria-prima para produzir. Então, nós estamos passando dificuldade e nós queremos construir e fazer a nossa vida com as nossas próprias mãos. Nós não aceitamos e não também gostaríamos de ficar vivendo com ajuda. Nós somos um povo livre. Nós queremos comer, beber e viver com os seus próprios braços e viver com o seu próprio suor, porque nós temos capacidade, nós temos pessoas habilitadas, só que esse inimigo está nos impedindo, e esse inimigo, ele é responsável por tudo isso que nós passamos. E o nosso grito de socorro para o mundo, que a responsabilidade humanitária que o mundo tem hoje para apoiar nosso povo, a nossa causa, que venha nos apoiar, porque nós precisamos desse apoio, para que a gente pudesse enfrentar esse inimigo opressor, da mesma forma que os povos ao redor do mundo resistiram diante o povo opressor que ocupou as suas terras e hoje são livres. Inshallah. Allah yahfadkum. Ele vai parar por 2 minutos para que ele pudesse trocar a bateria, porque acabou, a energia não tem lá, e eles estão trocando a bateria para continuar com a gente. 2 minutos ele volta. Tá certo. Bom, muito obrigada, doutor Khalil. Lembrando, então, aproveitando esse momento aí que o doutor Khalil saiu um pouco, é importante, até em cima do que ele estava falando, né, a gente sempre lembrar que esse também é um dos objetivos aqui dos Jornalistas Livres e do Ibraspal em promover esse boletim, que é a gente levar essa informação e permitir que as pessoas compreendam o nível, a situação extremamente precária, injusta, desumana, com a qual convivem há quase 70 anos os palestinos, uma situação de opressão, enfim, de agressões permanente, e principalmente agora, mais recentemente, em Gaza, né? É importante a gente lembrar que no meio da pandemia, nas últimas 2 semanas, principalmente, Israel, e com o apoio dos seus aliados, Estados Unidos incluído, tem bombardeado a região de Gaza, no meio da pandemia. Então, é realmente inimaginável o tipo de sofrimento e de pressão que vem passando o povo palestino. Então, eu lembro também a nossa audiência que nós estamos falando sobre a questão da resistência palestina, com a participação do Dr. Khalil Al-Haya, que é deputado do Conselho Legislativo Palestino e membro do Biro Político do principal movimento de resistência hoje na região, que é o Hamas. E conosco estão também o Sahid Marcos Tenório, vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, que é o parceiro aqui dos Jornalistas Livres, e também do José Reinaldo Carvalho, editor internacional do 247, do Portal da Resistência, para quem eu vou passar a palavra agora. Com você, Zé. Obrigado, Juliana. Doutor Khalil, muito obrigado pelas suas análises, muito esclarecedoras, e acredito que o nosso público está aproveitando bastante, conhecendo melhor a situação do combate palestino a partir da faixa de Gaza. O senhor se referiu a algumas questões geopolíticas, se referiu a alguns temas das relações do Hamas com determinados países e forças políticas. Há poucos dias, o Estado sionista israelense estabeleceu relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos. Eu gostaria de, em torno deste fato, perguntar ao senhor, primeiramente, qual o significado do estabelecimento de relações diplomáticas entre o Estado sionista de Israel e os Emirados Árabes Unidos? Ligado a isto, qual o significado da luta do povo palestino para a conquista da paz na região do Oriente Médio e da estabilidade e da unidade de todos os países e povos que lutam pela preservação da sua independência e autodeterminação nacional?
E, finalmente, vice-versa, qual o impacto que tem sobre a luta do povo palestino as disputas regionais, as rivalidades regionais entre os diferentes países da região, alguns dos quais são ligados e subordinados aos interesses do imperialismo estadunidense. Muito obrigado. Está nos referindo hoje sobre o último acordo entre os Emirados Árabes e Israel e como isso pode influenciar a questão da resistência do povo palestino ou da causa da Palestina. Não é estranho que alguns países hoje que nós observava e nós tínhamos a consciência que tinham acordos por baixo da mesa com os inimigos. E ela simplesmente considerava que nós éramos inimigos através de suas mídias, que fizeram várias campanhas contra o povo palestino, contra o Hamas, dizendo que nós somos errados, sem qualquer tipo de justificativa. Esses países, lamentavelmente, ela está comprando a sua permanência com o seu acordo com Israel. Porque aquele que está em busca para permanecer no poder, ele deve apoiar a causa imperialista norte-americana e o movimento sionista no mundo. Isso é algo que a gente declara a nossa posição bem clara. Nós somos contra qualquer tipo de acordo com Israel ou com o movimento sionista. E nós solicitamos e pedimos a todos aqueles que fizeram acordo para eles rompem esses acordos, para que até que o povo palestino volte a ter a sua independência, a sua autodeterminação. E depois que nós termos o nosso direito adquirido, façam o que vocês quiserem. Só que não utilizem a nossa causa para poder simplesmente almejar os seus interesses, porque estão utilizando nós de ponte para alcançar os seus interesses. Claro, sem dúvida, o que ocorreu entre os Emirados Árabes e Israel, nós o condenamos claramente para eles e para todos aqueles que estão seguindo e trilhando o mesmo caminho. Isso não é de nosso interesse. Nós não o saudamos. E nós alertamos qualquer país que faça o mesmo que fez os Emirados Árabes, porque com isso ela está fortalecendo cada vez mais o movimento sionista e o Estado de Israel está nos enfraquecendo cada vez mais. Mas se eles estão fazendo esses acordos para poder nos fragilizar e nos enfraquecer, tenho certeza absoluta que isso jamais irá nos atingir. O Estado de Israel ele pode ter apoio de todos os povos do mundo, de todos os países do mundo. Eles não terão o nosso apoio e nossa anuência e nossa aceitação. Então, enquanto nós, como povo palestino, nós não aceitamos a existência deles, então eles jamais vão ter
a sua prosperidade, porque Palestina tem o seu povo, tem a sua nação, tem as suas frentes e seus partidos que falam em seu nome. É verdade que isso pode atrapalhar a nossa posição política, pode fragilizar também o reconhecimento legítimo, só que eu posso afirmar para vocês que os povos desses países estão conosco plenamente de corpo e alma, só que os governos e suas políticas, que a gente vai falar sobre a questão daqueles que detêm o poder não vai permanecer, ele vai acabar, porque conforme muda as figuras das pessoas que ocupam os cargos, muda as políticas daqueles países. Por isso que a relação é clara e apoiamos e aceitamos o apoio dos povos no mundo. E os povos acreditamos em todas as partes do mundo, e principalmente aqueles que estão hoje fazendo um acordo com Israel, eles nos apoiam plenamente. E nós vamos continuar combatendo, enfrentando os inimigos. E com a gente, todas as frentes palestinas, todas elas estão com a gente. Hoje, de manhã cedo, por exemplo, nós tínhamos um encontro nacional em Gaza. E amanhã também temos também uma manifestação muito grande de todas as frentes palestinas contra esse passo que os Emirados Árabes fez e deu. Hoje, antes de 2 horas atrás, nós tínhamos um encontro nacional para todas as frentes políticas e militares na Palestina, na Cisjordânia, para dialogar sobre a questão do acordo feito entre os Emirados Árabes e Israel, e também sobre a questão de anexar as terras da Cisjordânia para Israel, que está querendo tomar. O Império Norte-Americano e o movimento sionista no mundo, que está querendo impor sobre nós, sobre os palestinos, não vai perdurar para sempre. E a força não permanece sempre como força, e principalmente quando há uma injustiça sendo aplicada. Nós somos fortes com a nossa determinação, nós somos fortes com a nossa união, e nós somos fortes com o apoio daqueles que amam a nossa causa, porque o opressor e o ocupante um dia vai sair e vai acabar. Porque vocês viram algum dia na história que alguém que ocupou uma terra, ela perdurou e permaneceu para ele até hoje. Ela pode durar 100 anos, ou durou mais que 100 anos, só que nós temos consciência que essa ocupação vai deixar de existir. E esses Estados Unidos, hoje, o governo norte-americano que está plantando o ódio ao redor do mundo, não vai colher, através dessa política, a não ser a revolução, a revolta de seus cidadãos contra aqueles que ocupam os cargos. Então, é verdade que podemos encontrar alguns partidos ou alguns países, algumas frentes, pode ter um apoio declarado, só que ela não pode simplesmente representar legítimo a força do povo. A força popular, ela vai um dia se revolucionar. A força popular do mundo vai se revolucionar contra a injustiça em todas as partes do mundo, e não somente na Palestina, porque nós acreditamos que a história está sendo escrita, e aqueles que ocuparam, aqueles que cometeram injustiça, eles só vão colher frustrações e ódio dos povos, e todos os seus interesses vai ficar bem claro e nítido, porque hoje os Estados Unidos está comprando inimigos ao redor do mundo, simplesmente só para agradar os países opressor sionista no mundo. Onde estão os sábios, os conscientes cidadãos americanos, vendo o seu governo seguir essa política? Só que entre nós e eles é o tempo e o mundo e a história. Por isso que esses acordos
não vai permanecer ou vai fortalecer o nosso inimigo. E ele é muito rápido para se acabar. E nós vamos dar para vocês um exemplo, por exemplo. Os inimigos hoje, eles fizeram relações com o egípcio 40 anos atrás. Aonde que está a posição do povo egípcio? O povo egípcio continua ainda clara contra o inimigo. Então, não colheu com esse acordo de 40 anos atrás até hoje, a não ser a manifestação e declarada do povo egípcio que Israel é seu inimigo. E assim, todos os povos ao redor do mundo vão continuar reconhecendo quem é o seu amigo, quem é o seu inimigo. E nossa unidade hoje, a união do povo palestino e das frentes e de todos os livres ao redor do mundo, nós seremos vitoriosos. E nós aclamamos a todos os parlamentos, a todos os livres ao redor do, e para todos os partidos ao redor do mundo, e para todas as autoridades e personalidades, e todos os homens que têm a política, aqueles que apoiam o povo injustiçado, para que vocês nos apoiem cada vez mais, para que a gente possa, de fato, frear o inimigo. E nós pararmos esse cenário de injustiça que vem ocorrendo há muitos anos. E o que vocês hoje estão assistindo, hoje sendo declarado o acordo com Israel, só que esses acordos, tenham certeza, eles já vinham ocorrendo há muito tempo por trás da mesa, por baixo da mesa. Só que hoje veio sendo declarado. Isso não vai nos prejudicar absolutamente nada. Só que nós os pedimos para que eles voltem atrás. E nós os advertimos que isso pode causar mais injustiça contra o povo palestino. Porque os governos hoje podem abrir as suas portas para Israel, só que o povo jamais abrirá as portas para Israel, o povo israelense. E se Deus quiser, nós teremos o apoio de todas as pessoas livres ao redor do mundo, e com esse apoio nós vamos chegar, se Deus quiser, à nossa vitória. عم ترجم أنا. إيه سامع الترجم. Muito obrigado. Obrigada novamente, doutor Khalid. Obrigada, Zé. É importante essa fala, essa pergunta que o Zé fez sobre esse acordo, que é o mais recente, né, feito aí com os Emirados Árabes, novamente pegando os palestinos de surpresa, ou nem tanto, né, como bem destacou o doutor Khalil, que não os surpreende, na verdade, tudo isso. E já que ele estava falando nesse acordo dos Emirados, que é o mais recente, eu gostaria que o doutor Khalil detalhasse um pouco mais para a gente quais seriam as consequências se outro acordo, também anunciado mais ou menos recentemente, que é esse que o Benjamin Netanyahu e o Donald Trump, né, apoia, como sempre, anunciado em janeiro, que é o tal acordo do século, que eu não creio que poderia ser chamado de acordo, né, porque para ser acordo todas as partes teriam que estar envolvidas, e no caso os palestinos não foram consultados. E pelo que nós podemos ver, esse anúncio é, na verdade, mais uma medida de anexação forçada de territórios palestinos e uma forma de reconhecer e legalizar esses crimes que o Estado de Israel vem praticando desde 1948. Então,
Eu gostaria que o senhor nos desse mais detalhes, quais seriam as consequências na prática, porque é claro que existe uma imensa, clara resistência por parte da Palestina e que vai continuar resistindo, mas nós temos, inclusive nos Jornalistas Livres, tentado divulgar imagens que chegam para a gente dessas ocupações, da violência, né, da derrubada das casas, da retirada de famílias no meio da noite das suas casas. Então, com esse chamado acordo do século que eles anunciaram com tanta ênfase agora no início do ano, e foi um pouquinho antes da pandemia, talvez a própria pandemia tenha modificado o ritmo das coisas, quais seriam as consequências para os territórios que restam da Palestina, né, que ainda não foram ocupados ilegalmente por Israel, se eles levam adiante esse chamado acordo do século? Lembrando a todo mundo que, nesse momento, acontece a tradução simultânea. O tradutor está passando as informações para o Dr. Khalil, por isso que, às vezes, tem aí um delayzinho no tempo em que ele ouve e o tradutor começa a passar para a gente a informação. Dando continuidade com a questão do acordo realizado com os Emirados Árabes e Israel, claro, todo esse tipo de acordo entre os países, ele é de acordo, claro, sobre a questão do projeto do Trump lançado em janeiro, na questão de anexação das terras, porque Trump é isso que ele quer. Porque a causa da Palestina hoje não tem mais terra na Cisjordânia para fazer a sua pátria ou ao seu país. Israel está ocupando a Cisjordânia, como está ocupando o resto da Palestina, e ela está hoje trabalhando para anexar, e anexar também os assentamentos israelenses colocados, e também tem a sua projeção para poder anexar Jerusalém, e isso, estamos falando mais de 60% da terra da Cisjordânia. E o que vai faltar? Hoje, se nós estamos falando de Cisjordânia representa 20%, e se diz 20% estão querendo tomar 60%, então Israel acredita e ela quer expulsar o povo da Palestina de suas terras. Então, esse projeto é para expulsar os palestinos de suas terras, porque essas terras é plantada pelos palestinos. Essas terras, essas pessoas, elas vão ser expulsas sobre suas terras. E eles querem montar assentamentos sobre essas terras. E eles consideraram que é a terra de Israel. Então, o perigo hoje sobre a questão de anexar. E quando nós estamos falando sobre os acordos
feitos entre eles e os países da região, significa que esses países abandonaram a causa da Palestina e eles estão iludidos em fazer acordo com Israel, imaginando que eles vão buscar bons resultados e bons frutos para seus países. Mas sim, eles estão abandonando a causa da Palestina, porque o projeto imperialista norte-americano é simplesmente para fortalecer cada vez mais Israel, para que a gente possa ter, de fato, um inimigo verdadeiro, porque Israel era o inimigo declarado e eles estão em busca hoje de um inimigo novo para ser apontado para ele como o inimigo na região. Eles estão fazendo uma nova estruturação geopolítica na região para poder favorecer o Estado sionista de Israel e fortalecer eles cada vez mais e prejudicar os palestinos, porque isso de fato vai prejudicar, porque está pressionando os palestinos, está pressionando, porque Israel ela não tem condições de estender as suas relações na região e ela vai simplesmente enfraquecer, porque os povos eles vão ver que eles entraram em ciladas e eles entraram em uma fria de fazer o seu governo acordo com Israel. E aí os povos vão se revolucionar contra os seus governantes. Alguns países vão ficar felizes hoje, só que depois de anos eles vão sentir que o inimigo os abandonou, que os americanos os abandonou e eles não colheram, a não ser que eles foram roubadas as suas riquezas e eles vão acordar e eles vão despertar o povo deles, que eles vão ver que eles foram enganados e foram roubados. Por isso que nós hoje alertamos o inimigo e alertamos todos aqueles que estão fazendo, que os povos um dia vão acordar e eles vão acordar contra os seus governantes e contra Israel, contra o povo próprio americano. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas isso virá a acontecer. Porque nós confiamos e acreditamos que esse povo, nós não temos dúvida, porque a causa da Palestina é uma causa humanitária. Não existe, infelizmente, mais uma solução política para a causa da Palestina. O povo palestino vai continuar unido diante esse inimigo e quando porque jamais nós vamos acabar ao deixar de existir, nós vamos continuar sempre, permanentemente resistindo, até que nós sentimos que, de fato, nós vamos ser bem-sucedidos. E os povos da região vão se levantar contra os seus governantes diante. A gente precisa unir as pessoas e nossos apoiadores e também a manifestação nós vamos continuar resistindo diante esses acordos.
Eu vou pedir permissão para sair. O Dr. Ahmed vai continuar aí, traduzindo para português e árabe com vocês. Muito obrigado. Um forte abraço, Zé Reinaldo, aí, seu amigo Ali Majdubi, da Política das Relações Internacionais, tá? Que nós estivemos juntos estudando lá na Unifesp. Ah, meu camarada. Satisfação. Obrigado. Prazer Muito vê-lo. obrigada. Obrigado, você. Obrigado. Até mais. Obrigada, Ali. Obrigada, grande trabalho. Obrigado. Bom, então, como ele disse, como o Ali avisou, o Dr. Ahmed Sherrada, que é o presidente do Instituto Brasil-Palestina, é quem vai fazer agora a tradução para o Dr. Khalil. E a gente continua aqui agora, a gente já está quase terminando a nossa live de hoje, desse Boletim Palestina especial. Então, eu passo a palavra para o Sahid, que é o vice-presidente do Ibraspal, está com a gente aqui hoje também, vai fazer aí a última pergunta e depois o Zé Reinaldo. Obrigado, Juliana. O Dr. Khalil mencionou inicialmente, respondendo uma pergunta do José Reinaldo, sobre o esforço de unificação das forças políticas palestinas, dos diversos partidos políticos palestinos, numa ação conjunta contra a ocupação sionista, né? Eu queria perguntar ao Dr. Khalil como estão as conversações entre os diversos partidos, grupos, facções palestinas, se o senhor acha possível uma unidade de ação coordenada, inclusive para a composição de um governo unitário entre o Hamas, o Al-Fatah, a Jihad Islâmica, a Frente Popular, a Frente Democrática, e quais as iniciativas políticas que o Hamas tem adotado para que seja possível concretizar essa unidade de ação, né, para enfrentar a ocupação sionista, né? E se o Hamas também desenvolve conversações com outros interlocutores regionais, como o Hezbollah, o Irã, com a resistência iraquiana, a Síria, e qual o papel que nessa possibilidade de unificação e de unidade de ação entre as diversas forças políticas palestinas, qual o papel do movimento de solidariedade internacional? Porque nós que apoiamos a causa da Palestina, entendemos como uma causa de luta por justiça, por direitos humanos, né? Alimentamos uma grande expectativa de que essa unidade ela possa existir para fortalecer ainda mais a resistência e a luta do povo palestino pela sua independência e autodeterminação e acabar de vez com essa ocupação sionista de mais de 70 anos que só causou males ao Oriente Médio. لا المشكلة انتم مش سامعيني على الواتساب، يبدو بدي احكي على سامعيني على الواتساب؟ الميكروفون تبعي مسكر على الواتساب ومش راضي يفتح. لو تعيدوا الاتصال تبع الواتساب. Eles não estão me ouvindo pela outra ligação pelo WhatsApp. Não estão me ouvindo para fazer a pergunta para ele. Só um momento. Doutor Ahmed. Eu estou aqui. Eu sei. Uma sugestão que o senhor faça a pergunta por aqui, já que ele não está conseguindo ouvir, faz a tradução. Então, posso aqui. Estão me ouvindo aqui, né? Todo mundo. Tá bom. دكتور سامعني؟ السؤال بخصوص الوحدة الوطنية. Ele não está ouvindo, Ahmed. بخصوص الوحدة الوطنية، بقول ايش هي الاحتمالات والامكانيات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم فتح والجهاد وحماس وباقي الاحزاب، وايش دور
اللي هي المؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والجهات الفاعلة اللي هي متضامنة مع الشعب الفلسطيني في المساعدة في هذا الاتجاه. Reconciliação palestina, uma obrigação e uma prioridade para Hamas, dentro de todos os partidos palestinos. As relações dentro de todos os partidos, de Frente Democrático, de Frente Popular, outros partidos, em todos os aspectos políticos e outros relações muito muito bom nível. E até relações com o partido Fatah, que é o governa a autoridade, agora relações muito melhor, em particular depois o plano de anexação e a diferença agora entre alguns partidos que não há outra opção para a luta contra o ocupador, a luta armada e sobre isso, e os irmãos do Fatah que acham que é pelo meios políticos. Ali, e nós acreditamos que a resistência, além de luta armada, também luta política, luta pela mídia, luta pela judicial. E que estamos contra, que só fica somente pela política, que é só pelas negociações, porque não está dando certo. E esperamos que nossos irmãos, outros partidos que estão acreditando só nisso, que agora estão que já entenderam que não há opção com a ocupação se você não se você discrimina um método de resistência. E trabalhamos dia e noite para a reconciliação palestina. E como já falei na primeira dessa entrevista, o que é a nossa estratégia, que achamos no mínimo consenso palestino. Por isso aceitamos como uma solução e por isso coordenamos também com todos partidos e todas as forças da resistência na região, anti-sionistas, anti-imperialistas, seja muçulmanos, não muçulmanos, seja esquerda, seja islamista, seja tudo. Por isso,
Esperamos. Essa política extrema do Trump e do extrema-direita e com Netanyahu vai esclarecer para as pessoas que tinham dúvidas para entender. Nós desejamos que eles desistam dessa política extrema e que, sem derramar sangue, que aceitar a solução. Hoje, todos acreditamos temos como palestinos todos, temos uma estratégia que como podemos juntos enfrentar essa política extrema que quer terminar com a causa palestina. Nessa luta precisamos mobilizar todos os partidos, homem e mulher, trabalhamos para chegar a esse acordo dentro de todos os palestinos e esperamos que vamos conseguir. Certo, muito obrigada. Como eu disse antes, nós já estamos quase terminando a nossa live de hoje, o nosso Boletim Palestina especial. Eu queria lembrar também a audiência, as pessoas que não conhecem, a gente sempre reforça isso aqui nos Jornalistas Livres. Pouco antes o Dr. Khalil comentou que ele precisava trocar a bateria em razão da questão da energia, e essa é a realidade da vida cotidiana em Gaza e em praticamente toda a Palestina, Cisjordânia. Isso porque, entre outras coisas, os bombardeios de Israel ocorrem em pontos como plantas elétricas, estações de abastecimento de água, plantações de alimentos, como tem ocorrido na última semana, e isso é considerado crime de guerra pelo direito internacional. No entanto, Israel e seus aliados o fazem sem enfrentar quase nenhum questionamento da comunidade internacional. Então, imagino que é viver essa pandemia e viver, ao mesmo tempo, essa realidade como cotidiano, né? A possibilidade de ser alvejado por uma bomba, um míssil, com sua luz cortada o tempo inteiro, apagões, alimentos, né? Reserva de alimentos sendo incendiados, enfim, pela simples resistência, né? Simples direito de existir, que é o caso dos palestinos. Bom, eu passo agora a palavra ao Zé Reinaldo, para a nossa última pergunta da live de hoje. Obrigado, Juliana. Eu gostaria de saber, doutor Khalid, se a eleição presidencial nos Estados Unidos pode ter algum impacto sobre, primeiro, a crise política do governo israelense. Nós sabemos que o governo israelense se baseia sobre uma coalizão frágil e o Netanyahu muito desgastado pelas denúncias de corrupção, manifestações populares e condenações internacionais pela política sionista, racista e agressiva que realiza. Então, primeiro, que impacto a eleição americana poderá ter sobre a crise política deste governo? E segundo, se esta eleição americana poderá ter algum impacto positivo ou negativo sobre o desdobramento, o desenvolvimento da luta do povo palestino. Obrigado. السؤال اللي هو الأخير في هذا اللقاء مسموع صوتي؟ نرجع من جديد. السؤال الأخير هذا اللقاء ما هو تأثير الانتخابات الأمريكية القادمة على الأزمة السياسية اللي بيواجهها نتنياهو؟
الحكومة الإسرائيلية. وما هو تأثير الانتخابات الأمريكية القادمة المفترض على القضية الفلسطينية؟ O Trump, na sua campanha, na sua política, ele, para satisfazer o lobby sionista, ele sempre na conta dos oprimidos no mundo. E se ele continua, se ele ganha eleições, ele vai continuar nesse roubo e nessa opressão e nesse bandidismo no mundo inteiro. E chantagem dos governos, Golfo Árabe. Pode ser que ele vai ter sucesso com isso. Mas isso vai se refletir nesses países. Negativo. Ele está tentando satisfazer todas as organizações sionistas judaicas nos Estados Unidos, ganhando eles pelo a comunidade no Israel judaica e sionista lá dispersa, não é muito unida. Não está conseguindo mais com mentiras dentro de si mesmo. Racismo e problemas sociais dentro de vários grupos da população, corrupção, o Netanyahu mesmo já tem vários processos na justiça, mas ele está lutando por todos os meios para ficar. E infelizmente, essa popularidade, essa comunidade israelense, ela dá voto para esses bandidos. Não tem união ideológica, religiosa, moral, não existe dentro deles. Ele cair na moral, já caíram como está destruindo na mesquitas, dando igrejas. Então esse exército que eu falo não mais moral, que também essa também caiu, matando crianças.
democrático também está caindo nessa prova. Esse mito que esse exército que não perde as guerras, ele já perdeu na frente da resistência palestina em Gaza. E conseguiu a resistência em Gaza colocar as regras e ele vive uma crise na região. E por isso ele está tentando fazer esse marketing fora da Palestina. Chegou com acordo com Emirados, com outro, porque não está conseguindo mais fazer nada dentro. E por isso essa entidade, com certeza, vai ao seu fim. E não vai conseguir socorrer ele aos Estados Unidos. Pode ser no curto prazo, mas não vai poder continuar assim. O Trump usou tudo que ninguém antes dele não usava do presidente dos Estados Unidos. Mas isso não vai trazer nada de bom para os Estados Unidos. E estabilidade da ocupação, ele não vai poder ganhar de Estados Unidos ou de qualquer outro fora da Palestina. Se ele não consegue resolução com os palestinos, jamais teria estabilidade. Ok, muito obrigada, Dr. Khalil, e o Ahmed também aí pela tradução, ao Sahid, a gente vai encerrar aqui a nossa live. زي ما حكينا هذا كان آخر سؤال وإن شاء الله بيكون هذا نهاية. Eu pergunto ao Zé Reinaldo, ao Sahid, se querem dizer aí alguma última coisa. تسأل إذا هم في عاوزين يحكوا أي شيء زي رينالدو ولا سعيد ماركوس. Bom, da minha parte, somente agradecer muitíssimo pelas informações, análises e opiniões do Dr. Khalid e desejar muito êxito na luta pela libertação nacional do povo palestino e que ele pode يشكر الدكتور solidariedade do povo brasileiro. جزيل الشكر وعلى هذه التحليل وهذا اللقاء ومعا في طريق التحرير. شكرا كثير. Abraço a todo o público dos Jornalistas Livres, a Juliana, ao Dr. Ahmed Sherrada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, eu também. Eu que agradeço. O Dr. Khalil falou também que ele agradece a todos vocês por essa oportunidade e estamos juntos nessa luta universal. O Marcos, tem Marcos. Sim, eu quero, em nome do Ibraspal, embora tenha a presença do nosso presidente aqui, agradecer ao Dr. Khalil Al-Haida pela participação neste boletim
Palestina Livre, que temos semanalmente, quinzenalmente, no princípio, aqui com os jornalistas livres. E esse boletim tem se constituído numa possibilidade, numa fonte importante de informações seguras e verdadeiras sobre a luta do povo palestino pela sua autodeterminação. E mais do que isso... بيتقدم بالشكر ثاني وبخصوص معهد البرازيل فلسطين على هذا اللقاء القيم. احنا عندنا هذا اللقاء طبعا بيتكرر كل 15 يوم، وهذا على اساس يكون مصدر للمعلومات ونقل الروايه الفلسطينيه للمستمع والمشاهد البرازيلي وفي امريكا اللاتينيه. Da mesma maneira, informações seguras, né, sobre a luta de resistência, porque a mídia sionista ela exerce um poder muito grande sobre os veículos da grande mídia ocidental, e as notícias que chegam até nós, inclusive os militantes da solidariedade internacional, são informações distorcidas, e às vezes até algumas pessoas inadvertidamente acabam reproduzindo essas informações. Então, essas lives... هذا له قيمة خاصة هذه اللقاءات وهذه المعلومات، لأنه المعلومات اللي بتصل هنا معظمها عن وكالات الأنباء الغربية والإعلام المعادي، فدائما معلومات مشوهة، فهذه كانت توصل معلومات مباشرة، فلذلك يكتسب أهمية يعني كبيرة مثل هذا اللقاء. Então, quero, para finalizar, agradecer ao Dr. Halil por trazer tão importantes informações para o nosso conhecimento, e certamente isso nos fortalece para continuar a luta de solidariedade ao povo palestino e contra a ocupação sionista. Muito obrigado. Salamu alaikum. ويكرر شكره لهذه الفرصة اللي أتحتوها بتقديم هذه المعلومات المهمة جدا، ومن معلومات مباشرة لا غير منقولة توصل لنا هون، فبيحيي وبقول لك السلام عليكم في النهاية. الصديقة التي تناصر الشعب الفلسطيني ستبقى حرة ما دام يناصرها أحرار أمثالها، والقدس ستبقى حرة ما دامت تجد محبين أمثالها، وإحنا عهدنا وإياكم على تحرير النصر إن شاء الله تعالى. كل تحية لكم. Foi muito prazer essa conversa com vocês, e ele foi impressão muito positiva, e até vai para seus netos agora para casa, vai falar que achou o chal palestino que a Juliana está colocando, e o Marcos, irmão Marcos, e a bandeira palestina atrás também ali, que isso é muita honra. E por isso, com todos os progressistas do mundo, com vocês, a Palestina será livre com certeza. Certamente. العفو دكتور، يعطيك العافية، يعطيك العافية، الله يحفظك يا رب إن شاء الله. الله يعطيه العافية الثانية ويجزيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله. Bom, então, muito obrigada a todos, a participação de todos, Dr. Halil Al-Hayya e ao Zé Reinaldo, Sahid. Lembrando que esse Boletim Palestina é uma parceria dos jornalistas livres com o Ibraspal, Instituto Brasil-Palestina, que a gente tem tentado fazer pelo menos quinzenalmente. Agora fizemos praticamente na semana seguinte, né, desde o último, e nós já temos aí alguns temas preparados para os próximos. A gente deve fazer um boletim especial
para tratar da questão do Líbano, que é uma questão recente agora, essa explosão no Porto do Líbano, tudo que vem ocorrendo lá e que afeta toda a região. E nós temos também um boletim sendo preparado também para tratar da questão palestina e sobre esses temas que o Dr. Khalil estava tratando aqui e que até o Zé Reinaldo abordou com a gente, também pediu que ele abordasse, que é a conversa também que há entre outras forças dentro da Palestina. Então, devem participar com a gente, já estão confirmados, por exemplo, membros da Frente Popular, que é uma organização na Palestina que se declara marxista-leninista, devem participar também um membro da Jihad Palestina. Então, é importante para que as pessoas conheçam aí essas várias forças, essas várias frentes que fazem parte da resistência palestina. Vamos receber também gente da Autoridade Palestina, do Fatah, como nós temos feito, na verdade, no boletim, que é ouvindo todas essas forças e como é que elas se organizam internamente, porque, na verdade, como disse bem o Dr. Khalil, o tema da resistência palestina é um tema de todos, né? Todos os palestinos que vivem na região e os que não vivem também, de certa forma, que estão expatriados, que estão fora, também são vítimas de toda essa realidade que eles vivem lá. Acho que é isso, né? A gente vai encerrando. Você quer encerrar, Said? Não, muito obrigado às pessoas que nos acompanham a cada um desses boletins. Agradecer imensamente a presença do companheiro Zé Reinaldo Carvalho, que trouxe uma enorme contribuição para esse debate. E esperamos contar você, Zé, em outras ocasiões, porque você é o nosso decano. Você tem uma grande contribuição a todos nós no sentido da solidariedade internacional, da luta pela paz e da unificação de forças para vencer a opressão sionista contra o povo palestino. Muito obrigado a todos vocês e uma boa tarde. Eu também agradeço a todos. Estou aqui. Pode ficar a câmera. Obrigada ao Ahmed. Escondido só. Isso. Obrigada ao Ahmed e ao Ali, que fez a tradução para a gente também lá no começo. E obrigada, Zé Reinaldo. Zé Reinaldo, a gente fala ainda, companheiro. Também. Vamos lá, obrigada, gente. Obrigado. Acho que Juliana, muito obrigado. Marcos, obrigada a todos. Tchauzinho. Abraço. Abraço.